A palavra em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vim fazer algo que tá no meu coração faz um bom tempo e eu sempre vou deixando para depois, né? Há muito tempo Deus vem tocando no meu coração para falar a respeito disso e a maneira mais fácil que eu encontrei foi aqui, né? Nessa plataforma. Eu não sou de falar muito assim, eu acho que ultimamente eu tenho gravado alguns vídeos pro Instagram, mas é porque são coisas que Deus coloca no meu coração e eu não consigo deixar, né, de falar. E faz um bom tempo já que Deus vem tocando no meu coração a respeito de uma situação que eu passei e que eu vejo muitas pessoas passando pela mesma coisa. E desde domingo, com a pregação que o pastor da minha igreja fez, meu coração ficou ardendo ainda mais, né? E aí todo dia eu acordo e durmo com esse pensamento e hoje realmente me deu um certo, sabe, aquele baque e falou, você precisa fazer. Então eu larguei tudo, larguei as coisas que eu tinha pra fazer e liguei o celular. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a depressão. É um assunto que pra mim é muito complicado, digamos assim, de falar, porque foi algo que eu passei, né? Então eu só queria contar um pouco da minha experiência e eu comecei lendo esse versículo porque realmente fala sobre o jugo, né? Ser leve, o fardo ser leve, o jugo é suave, né? E vou começar já falando algo que eu sei, quando eu conto um pouco da minha história, eu sempre falo a mesma coisa. Depressão não é falta de Deus, mas a presença dele ajuda muito, né? Eu acho que a principal ferramenta, digamos assim, é a nossa fé. Eu sempre fui uma adolescente depressiva, né? E eu descobri isso não faz tanto tempo, porque eu comecei a limpar as minhas coisas, as minhas pastas, né? E desde adolescente, desde criança, eu acho praticamente, eu sempre gostei muito de escrever. Então a escrita para mim sempre foi um refúgio, sabe? Então eu sempre desabafei através da escrita, porque eu sempre fui a amiga conselheira, mas nunca fui a amiga ouvida, porque eu sempre fui muito dos meus sentimentos, eu sempre guardei muito para mim. E a forma que eu sempre tive para desabafar foi através da escrita. E eu sei que os sintomas, assim, o que desencadeou foi um gatilho, né? E, enfim, então eu vou começar a contar um pouquinho. Eu sempre fui uma adolescente que nunca entendeu muito dos sentimentos, né? Então a gente sempre escuta, é coisa de adolescente, são os hormônios, né? A vida que tá uma loucura. Mas olhando os textos, eu já desabafava muito nos textos e eu vi que não era uma pessoa que tinha, uma adolescente que tinha uma saúde mental normal, né, digamos assim, em dia. E aí o gatilho que ocasionou, eu acho que o primeiro estouro, né, da depressão, foi a morte do meu avô paterno, que foi do vô Gabriel lá em 2016. Só que, na verdade, desencadeou tardio, né, eu tive um luto tardio, porque quando meu avô faleceu, eu tive que... Não é que eu tive, na verdade, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser forte. Então, a minha válvula de escape foi o estudo. Então, eu estudava dia e noite, naquela época eu já fazia curso técnico junto com o ensino médio. Então, ali eu fiquei, tipo assim, eu estudava dia e noite, de virar madrugada, acordar... Nem dormia direito, na verdade. Às vezes eu ia dormir 3 horas da manhã, acordava às 6 para ir pra escola e... curso direto. Então foi a minha válvula de escape, sabe? Então era final de semana, feriado, estudando. Só que daí em 2017, né, meu avô faleceu em maio de 2016.
E eu lembro que meu avô foi enterrado numa segunda, na quarta-feira eu já estava de volta na escola e no curso. Só que daí em 2017, né, em dezembro de 2017, acabou tudo, né? Eu terminei a escola, terminei o curso, e aí começou os primeiros sintomas. Eu sempre divido na minha cabeça, né? Sintomas físicos e os sintomas mentais só que eu tive. Em 2018 eu comecei a ter os sintomas mentais apenas, né? Eu não tinha os sintomas físicos que a ansiedade, a depressão, ela ocasiona. Então eu tinha aqueles surtos, eu ia pra faculdade e teve esse mais, né? Porque antes de eu terminar a escola eu já me inscrevia na faculdade. Então eu já, tipo, tive as minhas férias e já fui de novo para uma vida nova e comecei a trabalhar junto com a faculdade, então eu não tive um tempo de respiro, né? Eu fiquei com aquelas crises durante as férias, mas aí logo voltou minha correria, só que daí já não tava legal, sabe? Então eu ia pra faculdade de van e muitas vezes eu imaginava acidentes acontecendo, e algumas vezes eu desejava que acontecesse alguma coisa porque eu queria parar de sentir tudo aquilo que eu estava sentindo que nem eu mesmo entendi. E eu lembro de uma vez que eu estava em casa sozinha e eu fiquei deitada no sofá e eu gritava, mas aquele grito que não sai som, sabe? É um grito da alma. E eu não levantava dali porque eu sabia que se eu levantasse eu ia tentar fazer alguma coisa, porque estava muito insuportável. E aí começou toda aquela luta, né? E minha mãe, desde o início, ela sempre soube me entender, porque como ela já passou também por isso, ela soube entender tudo que eu estava sentindo. E aí eu ia na lavanderia de casa, eu pedia para Deus me levar, porque eu não estava aguentando mais e eu não queria fazer nada, porque eu sabia que eu ia decepcionar meus avós. Porque na minha mente eu era péssima filha, eu era péssima irmã, péssima amiga, mas os meus avós eu não podia decepcionar, sabe? Não podia causar essa dor para eles. E aí foi passando, né, aquela montanha russa, só que eu sempre falava que eu tinha crises, eu nunca me considerei uma pessoa depressiva, né, até certo ponto. E é um dos erros, né, você não se reconhecer, porque daí você nega ajuda. E aí, às vezes eu tomava um calmante aqui, um calmante ali, e foi levando, sabe? E junto com a faculdade, serviço, tudo mais. Em 2019, em final de 2019, mesmo nesses 2 anos eu fui naquela montanha russa, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. E final de 2019, no Natal, a gente foi pra praia e eu tava com muito problema de acne. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui no vídeo pra mostrar pra vocês como que tava. Tava com problema de acne. E aí eu lembro que a gente foi pra Paraty e lá meu rosto começou a sangrar porque ele tava todo inflamado. E eu acho que por conta da maresia, não sei o que, ele inflamou mais ainda. E ali pra mim acabou, eu vi que ali, tipo, a última gota de saúde mental que eu tinha já era, sabe? E aí a gente voltou pra Itapê e eu lembro que na primeira semana de janeiro de 2020 eu fiquei só enquartada e com a cabeça coberta. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho, porque minha autoestima foi lá embaixo e, enfim, mexeu totalmente com a minha cabeça. E aí eu fui obrigada pelos meus pais a ir pro dermatologista. E aí eu iniciei o tratamento do Roacutan. E aí o que que acontece? O Roacutan, se você ler a bula, você não toma, né? Porque ele é um remédio muito forte. Só que o meu não tinha muito mais jeito. Então, o Roacutan para pessoas que já têm ou uma probabilidade de ter depressão ou já tem a depressão, ela acaba meio que piorando, porque ela mexe um pouquinho com o sistema nervoso, né? Pode mexer, não é para todos, mas boa parte acontece isso. E foi o meu caso, né? Acabou, acho que, prejudicando junto com N fatores que englobou. E aí, 2020 foi um ano, assim, tenso, né? Porque daí eu já tava com a depressão mais aflorada. E aí eu comecei a ter os sintomas físicos da depressão e da ansiedade, ataque cardíaco, falta de ar, não conseguia dormir e tudo mais. As crises de pânico também veio acompanhado. E aí
já tava com a cabeça assim. Chegou em março de 2020, eu sofri um acidente de moto com a minha tia, fraturei a minha mão. E depois de 2 semanas deu o lockdown da pandemia, né? Que foi, acho que em torno do dia 20 e pouco de março. E eu tava com o braço engessado, passando por médico. E aí eu, uma boa menina paranoica, do jeito que eu já sou, eu entrei mais em pânico ainda, né? Porque eu fiquei muito com medo. Naquela época minha casa estava em reforma e a gente estava parando um tempo com meus avós. E aí eu entrei na noia, né? Que eu passava no médico, meu Deus, eu tomava banho de álcool em gel por causa dos meus avós. Eu morria de medo de eles contraírem alguma coisa, porque principalmente eu via notícia todo dia. E todo dia era uma notícia pior que a outra, né? E isso acabou comigo. E aí foi passando os meses, eu fui só piorando, então começou as crises de pânico, eu não conseguia dormir mais, então tinha madrugadas que eu acordava passando muito mal e minha mãe tinha que me acalmar. Nessa época também eu já não conseguia muito ficar sozinha mais, porque tinha muitos pensamentos ruins. E aí minha irmã me obrigou a passar no psicólogo, né? E aí eu marquei, foi em uma consulta. Gente, não faz isso, tá? Faça terapia, porque Deus deixou os médicos. Mas foi a minha experiência. Eu fui um dia só na psicóloga, em 2020. E aí eu descobri, né, o gatilho, né, que era a morte do meu avô, que eu não tinha superado lá de 2016. E aí eu comecei a usar a arte como uma válvula de escape. Então eu comecei a fazer pinturas e tudo mais. E foi passando nisso, sabe? Aquelas crises de pânico, quando voltou o culto nas igrejas, só que teve aquela restrição, né? Que tinha que sentar um separado do outro. E eu sentava grudada com a minha mãe porque eu não conseguia, com o barulho, eu não conseguia ficar dentro da igreja. Só que eu me esforçava para ficar. E aí eu lembro que minha mãe, ela falava assim, Nath, vai embora, vai na casa da avó. Eu falava, não, mãe, eu só vou sair daqui quando o pastor der a benção apostólica. E foi passando assim, né? E aquela crise, eu não conseguia ficar trancada, eu tinha que dormir com alguma luz acesa. E pra quem minha família sabe que eu durmo no breu total, mas eu dormia com a luz acesa, eu tinha medo e toda aquela bagunça, né, que a depressão ela ocasiona. E aí chegou agosto de 2020. Foi onde ali eu tive que meio que engolir, eu acho que a depressão, Deus na verdade me fortaleceu muito, porque foi onde a minha família ficou doente, né? E a Covid chegou. E aí eu entrei para cuidar do meu avô e da minha avó. E aí meu avô precisou ser internado. Eu já contei algumas vezes no Instagram essa história assim por cima, mas um dia eu venho e conto mais detalhado. E eu entrei no hospital com meu avô, eu fiquei 4 dias trancada no hospital com meu avô para cuidar dele. E eu não podia sair nem no corredor. E eu lembro até hoje, quando eu entrei no quarto de hospital, minha mãe falou, Nath, mas e a depressão? Eu falei, mas a depressão ela foi pela janela, né? Eu entrei pela porta, ela saiu pela janela porque eu não tô sentindo nada. Só que ali eu vi que era, na verdade eu sei que foi Deus me revestindo, né? Porque era algo pra mim, mais do que pro meu avô, era algo pra mim. E aí fiquei ali cuidando. Para quem me conhece sabe que os meus avós são uma das pessoas mais importantes da minha vida. E ali meu avô faleceu, né? Ele tava super bem, ele faleceu e eu vi na verdade os últimos suspiros dele. Então penso, uma pessoa que já tem a cabeça um pouquinho mais balançada, né? Ver tudo isso foi difícil. Mas Deus estava me sustentando. E aí de 2020 até 2021, final de 2021, 2022, eu dei aquela levantada porque eu precisava ajudar a minha avó, né? Ajudar minha avó, minha mãe, minha família. E aí eu tive que carregar muita coisa nas costas e dei uma levantada. Quando eu vi que a minha família estava melhor, minha avó principalmente, ela estava melhor, eu caí de novo. E aí eu caí realmente, foi uma avalanche que caiu em cima de mim. Tem sempre aquela história, né, quando você está no fundo do poço, você ainda acha uma escada para descer, né? E eu desci totalmente essa escada e cheguei no fundo do fundo do fundo do poço. E aí, final de 2019, 2021, eu comecei a ter os sintomas
físicos muito agressivos, então eu fui pro hospital achando que eu tava infartando, e eu cheguei pro médico e falei, eu tô infartando? E o médico falou, não, você tá tendo uma crise, e passou os tarjas pretas pra me tomar, né? Os remédios controlados, e eu comecei a fazer uso de remédio pra dormir, comecei a tomar remédio pra ansiedade, me fez muito mal, larguei mão, e tinha o remédio pra crise de pânico, que me dopava. E aí foi nessa luta, né, de 2021 para 2022. Só que daí o que entra na história, 2022 foi algo muito diferente, porque a experiência que eu passei ali em 2020 me fez ter como que eu posso dizer, uma amizade com Deus. E então eu conseguia pedir ajuda, sabe? Então eu só pedi ajuda. Ao invés da Natiele lá no passado que pedia para Deus levar, eu pedia ajuda dessa vez para Deus me ajudar mesmo a me controlar. E aí foi todo esse processo, e 2022 realmente foi uma avalanche muito difícil, onde às vezes teve uma vez que minha mãe e a minha tia estavam conversando na cozinha, quando elas entraram na sala eu estava caída no chão da sala, com os batimentos lá no alto, e desesperada. E eu lembro que elas sentaram do meu lado, colocaram o oxímetro, né, para ver os batimentos, e foi conversando, foi respirando. Eu acordava passando mal, eu vomitava de madrugada e minha mãe tentava me acalmar. Eu tinha muita crise de pânico. Eu ia para a faculdade, eu descia da van no meio do caminho, né, correndo porque eu tinha pânico. E uma vez que eu desci correndo, minha tia me encontrou na frente da casa dela, eu agarrada no poste, porque eu tava muito mal. E aí foi passando tudo isso. E eu lembro que em 2022 ainda eu tava na finalização da faculdade, então eu tava naquela época do TCC, que já deixa a gente mais doidinho no natural, né? E, enfim, e foi passando e Deus falando comigo no meio desse processo, né? Falando assim, ia na igreja. E teve um dia em especial que eu tava no meu quarto tentando fazer o meu TCC, e começou a vir umas vozes ruins na minha cabeça falando pra mim acabar com tudo aquilo. E eu lembro que eu me joguei no chão, e eu lembrei de uma mulher, uma irmã, que eu ouvi um testemunho, que ela falou que ela não tinha mais palavras pra pedir, mas ela orou pela filha dela com o abecedário. E aquilo eu lembrei e eu comecei a orar o abecedário. E eu fui orando A, B, C, até o Z. E cada letra que eu falava era uma lágrima que caía. E depois eu falei, Deus, agora reúne todas essas letras e transforma nas palavras que eu não consigo falar. E aí eu entrei no Face e falei, eu preciso procurar um lugar pra mim, eu preciso ir pra igreja. E eu só vi assim, eu não queria vir pra minha igreja, foi numa quinta-feira, eu não queria vir pra minha igreja, porque eu falei, eles vão perceber que eu não tô bem, eu preciso ir pra um lugar que ninguém me conhece. Entrei e tava tendo o culto da libertação, na sede da Madureira. Eu falei, é pra lá que eu vou. Não falei pros meus pais, eu só me arrumei. Eu só lembro da minha mãe me olhando na porta da sala da minha casa, assim, tipo, eu sei que você tá indo procurar ajuda, vai. E eu não contei, só entrei no Uber e fui. E lá o primeiro hino que eles cantaram foi: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E ali eu falei, Deus não rejeitou a minha oração. E aí eu fui, Deus usou meu irmão para falar comigo, para falar que ele estava comigo. E ali eu voltei transformada para casa porque eu falei, Jesus está comigo. E aí que mudou muita coisa também a partir desse dia. Isso foi acho que em março de 2022, salvo engano. Mas eu falei assim, Deus está comigo, então eu vou passar. Então todas as vezes que vinham as vozes ruins na minha cabeça, eu me jogava no chão ou deitava na cama, eu falo que eu deitava em posição fetal, sabe? Eu falava, Jesus, segura minha mão, porque eu não sei até quando que eu vou estar com sanidade para não ouvir essas vozes. E aí ficou naquela época que meu pai e minha mãe não me deixavam mais sozinha em casa, então onde eles iam eu ia junto. E, enfim, foi muito processo ruim. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que todo processo ele tem um propósito. E eu sempre tive muito claro isso na minha cabeça, sabe? E aí foi quando minha irmã, meu pai
Meu pai ainda, tipo, ele não sabia a fundo do que estava acontecendo, ele me via passando mal, mas a gente nunca cheguei e falei porque eu não queria preocupar ele, sabe? A minha mãe, ela já sabia porque ela, como eu falo, né? A pessoa que já passou por depressão reconhece outra, sabe? E aí ele só viu, tipo, a gravidade que tava quando ele me viu dopada em casa. E aí ele com a minha irmã, eles me fizeram passar no psicólogo de novo, a minha irmã marcou, e eu não queria ir. Ela falou, você vai. E aí, na primeira consulta que eu tive com a psicóloga, abriu muito a minha mente, assim. Quando eu voltei, uma irmã da igreja foi lá em casa que precisava falar comigo, porque Deus despertou eles de madrugada e passava a minha imagem na cabeça deles. E aí ela falava que Deus ele estava segurando a minha mão. E ali eu tive a plena convicção dos momentos em que eu estava desesperada, com aquelas vozes horríveis na minha cabeça, que quando eu pedia que ele segurasse a minha mão, ele segurava. E aí foi melhorando as coisas, foi melhorando e depois teve outros processos, né? De eu ter ido embora, eu fui morar em outra cidade e ali Deus também fez um tratado muito forte comigo. Mas o que eu queria realmente contar é que a depressão, ela não é falta de Deus, mas a presença dele ajuda tanto. E eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouco, porque hoje eu tava na mesa conversando com a minha mãe e eu comecei a chorar. Porque eu comecei a lembrar de algumas fases que a gente passa, alguns problemas que a gente passa. E eu falei, mãe, ali a gente conhece o Espírito Consolador. E como que eu posso ficar quieta, sabe? Sabendo que tantas pessoas não teve a mesma oportunidade que talvez eu tive de conhecer Jesus desde muito cedo, né? Eu falo que eu sou crente, sou cristã desde a barriga da minha mãe. E quando Deus fala, né, para lançar sobre ele toda a sua ansiedade, é porque ele cuida da gente. Então, eu não sei o momento que às vezes você está passando ou você conhece alguém que está passando, mas saiba que não é falta de Deus, mas se você buscar a presença dele, ajuda tanto. E uma outra coisa que eu falo, não deixe de procurar ajuda, gente. Não deixe de procurar uma terapia, não deixe de procurar um psiquiatra, psicanalista, psicólogo. São profissionais inspirados por Deus para nos ajudar. Então, se Deus ele deixou os médicos, deixou os especialistas, é porque ele realmente sabia que um dia a gente ia precisar, né? E hoje, graças a Deus, a minha luta com a depressão, posso dizer que eu venci. Eu luto um pouco ainda contra a ansiedade, então eu trato a minha ansiedade. Mas, graças a Deus, eu tô muito melhor. Porque eu sei quem tá comigo. Então, quando vem alguns pensamentos ruins que querem me voltar, opa, aqui não. O dono da minha mente é Jesus. Então, o que eu quero dizer pra você é: não tenha medo de procurar ajuda e não tenha vergonha de pedir para Cristo te ajudar. Ele te ajuda. E todas as vezes que você estiver em crise ou que você estiver em desespero, ataque de pânico, clame por ajuda. Porque Deus ele nunca vai deixar um filho dele sem ajuda, ele nunca vai deixar de te abraçar, ele nunca vai deixar de te consolar. E além de você procurar ajuda terrena, tem uma ajuda divina. Deus ele é um pai. E que pena, sabe, que a Natiele lá de 2018 não conhecia direito esse pai. Porque eu olho para mim há uns anos atrás e eu vejo aquela adolescente totalmente perdida, desesperada, que escrevia aqueles textos tão doloridos de ler. E ela não sabia o amigo que ela tinha do lado dela. E uma coisa que eu sempre comentei com a minha avó, eu falava, vó, meus amigos não ligam. Teve uns processos aí que eu me distanciei de todos os meus amigos no momento que eu mais precisava. E minha avó falava assim, quão bondoso amigo é Cristo. E aí eu fui entender que quão bondoso amigo é Cristo, sabe? Às vezes a gente confia em amigos, em família,
E não, quão bondoso amigo é Cristo. Jesus, ele é o único que pode consolar e preencher todo o vazio da nossa alma. Então, se você passa por depressão, ansiedade, pensamentos ruins, saiba que tem um amigo do seu lado, que ele está disposto a te ajudar. E não negue você mesmo de sentir essa presença, sabe? Às vezes para você que pode assistir, pode falar assim, mas é tão careta. Não, gente, é muito bom ser careta, sabe? É muito bom servir a Jesus e é muito bom ser amiga dele, porque ele realmente, ele consola o nosso coração. E eu sei que eu já me estendi porque eu sou meio falante, mas uma palavra que eu queria deixar, que é uma palavra que sempre falou comigo muito durante todo o processo da minha vida, e fala comigo até hoje, todos os problemas que a gente tem, né, aqui na Terra, é em Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, mesmo que você esteja com medo, tem uma outra parte em Josué que diz: seja forte e corajoso. Não te assombres, não fique ansioso, porque o teu Deus, ele tá cuidando de você. E mesmo quando tudo parece que tá errado, saiba que tem uma luz no fim do túnel. E essa luz, ela é Jesus. Não tem escape melhor e maior do que ele. Eu enxerguei a minha luz no final do túnel. E eu falo que desde agosto de 2022 eu voltei a ver o mundo com cor. Porque até por muitos anos eu enxerguei tudo preto e branco, né? Eu não via cor, eu não via ânimo, e hoje eu consigo enxergar a vida com uma cor diferente. E eu sei que a luz que traz essa cor na minha vida é Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de dizer: não desista. Ainda tem uma luz no fim do túnel, tem uma vida linda para você aproveitar, e mesmo que agora pode parecer o fim, Deus, ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para sua vida. Então não desista, permaneça firme, busque ajuda, mas confie que Deus, ele é o seu melhor amigo, e quão bondoso amigo é Cristo, tá bom? Então fiquem com Deus e que Deus abençoe muito a vida de cada um aí.